Meus amigos, o assunto do momento é simplesmente explosivo. Um funcionário público, por sua vez, dedicado à sua pátria, um americano, pode entrar para a história dos Estados Unidos como um dos maiores heróis da América Latina. Por quê? Isso é uma estratégia que pode ser a chave para desmascarar e derrubar um sistema que se instalou dentro da mais alta corte do nosso país. Estamos falando de uma delação premiada nos Estados Unidos que pode implodir a qualquer momento e desmoronar o castelo de areia, que protege figuras como magistrados e outros representantes da lei. Você por acaso se lembra da arrogância, da famosa frase "perdeu o mané", daquela viagem suspeita dos ministros ao exterior, bancadas inclusive com o nosso dinheiro? Então, a resposta pode estar vindo agora e está vindo do próprio território americano. Segundo fontes, olha só, escute bem, nesta quinta-feira, segundo fontes no próprio Estados Unidos, aos círculos do presidente Bolsonaro, ou seja, aqueles que fazem parte de lutar para construir a direita conservadora no Brasil, ao lado das figuras americanas como Eduardo Bolsonaro, como Oswaldo Eustáquio, que está lá na Espanha, o Tagliaferro, que agora queria abrir a caixa preta, mas está com medo, figuras que querem expor dentro desse círculo a verdade. Existe um servidor americano, como também ele quer abrir a caixa preta, ele tem acesso a documentos sigilosos, disposto a contar tudo e revelar essa verdade tão oculta não só aos brasileiros, mas para todo mundo. Mas não é só isso que ele tem a revelar sobre esses documentos, não. Segundo essas mesmas fontes internas, o comandante da Casa Branca, que é o Trump, já colocou seus advogados em campo. Sim, o próprio presidente, em defesa da Constituição americana, em defesa da liberdade de expressão, deu seu pontapé. Uma ação direta que pode colocar o Moraes não só sob investigação, mas até atrás do chilindró, se caso ele for condenado por essa delação desse americano que vai abrir de uma vez por todas a caixa preta do Moraes nos Estados Unidos. Essa delação já é tratada como iminente por pessoas próximas aos bastidores, e o conteúdo dessa delação é comprometedora entre autoridades brasileiras e interesses estrangeiros. Pasmem vocês, um rastro de poder, censura e perseguição que começa lá nos porões de Brasília e termina no cerco aos cidadãos de bem, aos conservadores e aos patriotas cidadãos desse país que hoje estão pagando um alto preço. Lembra quando um brasileiro abordou ministros no exterior e perguntou o que eles estavam fazendo com o nosso dinheiro? E vocês também lembram do deboche que ele se referiu a esse patriota? Entre aspas, perdeu o mané? Pois é, e não para por aí. Sabe o tal Tagliaferro, aquele assessor do Moraes? Sim, ele mesmo. Ele já admitiu que tinha que produzir provas robustas contra quem quer que seja para poder entregar aquele que mandava ele cumprir ordens. Produzir provas, entendeu? Não investigar, produzir. E mais, ele chegou a afirmar, o Tagliaferro, que se falasse tudo o que sabia sobre a maneira que ele era comandado, isso poderia inclusive, segundo ele, custar até a sua vida. Bom, mostra tudo isso que estamos diante de um sistema altamente perigoso, organizado com manifestações profundas
dentro das estruturas do Estado Democrático de Direito. É por isso que é muito importante também o posicionamento do magistrado Fux em defesa dos inocentes, em defesa da liberdade de expressão e em defesa desse cidadão americano que pretende, em uma delação, abrir uma verdadeira caixa preta, por que não a maior caixa preta já aberta na história dos Estados Unidos da América. Isso custaria inclusive cargos de muitos do alto escalão aqui no Brasil. E a mídia? Silenciosa, como sempre, mas aqui a verdade não se enterra, não se cava e bota debaixo da terra. Deputados bolsonaristas já começaram nos bastidores a tecerem duras críticas, quase de celebração por essa delação desse americano. Poderá então ser o início do fim das decisões do magistrado Moraes, um fim para o sistema, mas redentor para o povo brasileiro, a salvação da pátria, o recomeço de uma nova história para o Brasil e para os brasileiros que sonham com a independência e a liberdade novamente dentro dessa pátria. E sabe qual é o detalhe mais grave? É que ninguém entende como esse servidor americano teve acesso a informações tão sensíveis sobre o nosso judiciário brasileiro. A resposta é simples: existe uma rede, um elo entre poderosos lá e poderosos cá, e essa rede está prestes a ser revelada, a se revelar. Que acordos são esses, hein? Quem manda em quem? Quem protege quem? A resposta pode vir a qualquer momento e, quando vier, vai abalar as estruturas da República, com certeza. Fiquem aí atentos, acompanhem o nosso canal diariamente, compartilhe esses relatos ao máximo de pessoas possíveis, porque aqui dentro do canal o nosso compromisso é trazer a notícia verdadeira, é mostrar para vocês que nós estamos, sim, diariamente trilhando o rumo certo para que a história volte a se reencontrar e o Brasil volte, por que não, ser o Brasil dos inocentes. O Brasil que com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai se libertar dessas perseguições e o povo brasileiro vai poder mais uma vez ecoar a sua voz em paz, com tranquilidade e sem temer qualquer tipo de represária, qualquer tipo de perseguição. É nessa linha de raciocínio que eu, Fábio Alvarenga, comunicador aqui do canal Direto no Assunto, dentro de um jornalismo sério e independente, finalizo aqui para que você fique atualizado com as verdades que nós revelamos aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo permitir. Até mais.